Oi, vamos aprender mais um pouquinho com algumas dicas, algumas sugestões, mas hoje não é o falso crochê. Vamos mudar um pouquinho? O que nós temos hoje? Falso barrado. O falso, olha aí, vários modelos, né? O que é o falso barrado? O falso barrado é aquele que imita um tecido, né? Não parece que é um tecidinho pregado, né? Cheio de pregas, olha aqui. Esse daqui também, né? Então, essas são também são produtos da E-Craft. São, né? Olha aí. O babado, o falso barrado. Como que eu pinto esse? Esse não é igual aquele falso crochê ou richelieu que eu pinto por cima. Deixa eu dar uma... Né? O falso crochê, lembram, né? É aquele molde que a gente posiciona e pinta por cima. Tem o falso richelieu também, que a gente... Tanto ele no molde quanto na régua. A gente também tem réguas dele, né? Então, esse daqui também é pintado por cima. Os rendados, então depende o que cada trabalho vem imitando, vamos dizer assim, né? Primeira coisa, riscar. Ah, mas eu não sei usar isso. Olha, a maioria vem com dois pedaços, vamos dizer assim. Ah, mas esse é só assim? Pois é, ele é só assim. Porque ele faz a barrinha embaixo. E um encaixa com o outro. Olha, ele tem... Todas elas têm um mais aqui. Dá pra ver, né? O que eu faço? Ele tem que encaixar aqui. Ali e ali. Dá pra ver, né? Então, o que eu faço? A mesma coisa. Como eu sempre digo, meus trabalhos eu inicio aonde? No meio. Médio paninho lá, olha lá, 52. Então, aqui é o meio. Eu já pintei uma parte para vocês terem noção de como ele fica, né? E aqui eu vou mostrar um pedacinho. Porque tem gente que realmente não sabe como utilizar. Esse daqui eu usei tanto esse falso barrado, quanto daqueles outros moldes, que tem o joguinho também. Fiz um acabamentinho aqui em cima, achei que ficou muito bonito. Então, vamos lá, vamos marcando. O legal é ter aquela caneta que eu sempre falo que eu gosto de usar, que apaga com o ferro. Ah, eu não tenho, não posso fazer? Pode, claro que pode. Vai da criatividade sempre. No meu caso, eu risquei. O que eu faço? Eu marco a primeira coisa, eu posiciono e marco aqui onde vai essa cruzinha aqui, o mais aqui. Por quê? Porque daí eu sei exatamente aonde que eu vou encaixar a outra parte, certo? Aqui, ó, marca e marca. Isso aqui sai depois se eu passar com o ferro. Ah, mas eu não tenho. Pode marcar com lápis. Ah, eu não gosto porque o lápis fica marcado. Qual é a outra dica? Dá pra ver aí, né? Pega um pedacinho de fita crepe e faz o seguinte. Coloca aqui aqui, ó, e daí marca ali com lápis. Porque essa marquinha tem que estar bem... Aqui tem que estar bem marcadinho, para você saber exatamente aonde vem a continuação. Ó lá. Tá marcado, né? Façam isso aqui no mais. E depois que ele tá posicionado e riscado, aí é só tirar. E aqui, risca todo. Então, posicionei, marquei aqui os mais. Eu vou riscando todas, tudo que tiver aqui para riscar, eu risco. Cheguei aqui no final, aí agora o meu pano é maior do que o molde. O que eu faço? Eu arrasto para cá, encaixo na continuação
porque já não tem um monte de risco aqui. Então, eu vou tirar minha fita aqui, que eu não vou usar ela, né? Olha aqui, continuo marcando. Né? Essa parte aqui, por exemplo, vem a tinta por cima, caso vocês marcaram com lápis, né? É só esse mais mesmo, ele tá totalmente, né? Atuou ali. Então, todas essas marquinhas aqui, eu preciso riscar, tá? Deixa eu ver até onde eu já risquei agora, né? Aqui, risca tudo. E agora? Então, essa parte aqui você já riscou? Vamos para outra parte? A outra parte tem os mais ali. Encaixo ali e aqui e risco tudo que tem nela, que são o quê? Essas ondinhas aqui, ó. Porque é ali que dá o acabamentinho aqui de baixo. Acabou ali, somente arrastar e fazer a continuação. Tá vendo como é fácil? O que acontece muitas vezes no falso barrado? Ele, se o risco não estiver, por exemplo aqui, essas listras, se elas vierem tortas, vai ficar feinho, vai ficar um trabalhinho mal feito, então tem que sempre estar muito bem riscado. E essas réguas aqui, elas facilitam bastante, né? Por que a gente diz régua? Porque a gente risca, tem que riscar ela. Não é igual o outro que a gente pinta por cima, né? Tem vários modelos dele. Aqui, por exemplo, ó, da Joaninha. Deixa eu mostrar algumas antes de pintar. É, da Joaninha. Ai, vem só o babadinho? Não, vem o babadinho e vem a Joaninha. Essa parte de baixo, inclusive, eu posso usar como uma régua para fazer um pet aplique ou uma costura, né? Fazer ele arredondado. Aqui, eu já pintei, aqui, olha, a Joaninha, por exemplo, usei a régua inteira. Eu poderia também fazer, eu já pintei da maneira que eu coloquei, não fiz essa parte aqui, ó, essa parte do meio. Eu coloquei só a Joaninha aqui em cima desse babadinho. Não utilizei essa parte aqui de baixo, entenderam? Ó, risquei ali e em vez de fazer tudo riscado, eu fiz ela aqui embaixo. Então, assim vão surgindo nossos trabalhos. Nós temos que aprender a diversificar, a utilizar. Deixa eu ver, a outra régua não tá aqui. Essa aqui do laço, por exemplo, ela vem com a sugestão de quê? De um laço no meio, ou 2 laços, né? Mas aqui eu fiz um laço no meio e arrastei a parte do babadinho. Então, assim a gente, deixa eu pegar o outro paninho aqui. A gente vai fazendo, ó, isso aqui é um outro modelo de babadinho. E usei o falso crochê junto. Então, assim nós vamos diversificando. A gente tem que aprender a misturar os nossos trabalhos. Então, utilizar tudo que a gente tem. E cada vez, cada cor, vai surgir um trabalho novo. Muito legal, né? Então, essa parte deu para entender, né? Riscou, agora sim eu posso começar a pintar. Mas como aqui eu não quis fazer ele reto do jeito que ele vem aqui, ó, ele vem reto, certo? Eu poderia pintar só daqui para baixo. Eu quis modificar ele um pouco. Então, o que que eu fiz? Uso esse moldezinho aqui e já vou pintando aqui. Demarcando ele, posso pegar, tanto faz um pituá, para render mais, ou um pincel maior, e vou vindo aqui, ó, fazendo essa parte. Depois eu só estico o risco até lá em cima. Então, venho com o fundo primeiro, olha aí, tá? Olha aí que já tá surgindo aquela continuação. Muito legal, eu achei que deu
efeito bacana. E aí, preenche toda essa parte aqui, ó. Aqui, se o pano, dependendo quanto ele é grosso, às vezes a gente tem a necessidade de diluir um pouquinho a tinta. Se a tinta tiver um pouco grossa, coloca lá um pouquinho de diluente, dá uma misturadinha, que ela vai, né, escorregar, vamos dizer assim, vai facilitar no preenchimento aqui. Então, eu venho até ali embaixo. Qual pincel eu devo usar? Você tem que ver que nessas áreas menores, para eu não borrar tudo, não me perder, vem com um pincel menor aqui, ó. Olha aí. Pode até fazer primeiro aqui o contorninho, que é uma dica legal também. Faz aqui o contorno e aí preenche normalmente. Daí eu já não tenho o perigo de manchar ali. Olha aí, certo? Essa parte de baixo, eu fiz um tom mais escuro. Então, a mesma coisa, eu posso vir com Posso não, eu devo vir com um pincel aqui, um pincel menor, para demarcar aqui primeiro. Depois eu pego um maior e venho entrando ali. Venho preenchendo. Olha aí. Só preenchimento. A primeira fase é só preenchimento, tá? Ó. Então, aqui eu posso vir com ele, ou eu posso pegar o maior, que ele facilita um pouco. Preenche mais rápido, né? Olha aí. Geralmente eu até começo aqui nessa parte de baixo primeiro, e aí depois a outra. Só preenchimento, dá pra ver? Dá, né? Prestem atenção para não deixarem falhas aqui, né? Não ficar falhadinho. Tá? Às vezes ele fica, vamos dizer, se ele fica falhadinho, volta lá. Tudo preenchido? Agora vamos às preguinhas. Vamos ver lá as preguinhas? Aqui em cima também eu dei uma esfumaçada. Nessa parte aqui, olha. Já vamos aproveitar aqui também, dar uma esfumaciadinha aqui, ó. Podem também prender ele. É que eu não tenho costume de prender, mas quando a gente faz os vídeos, a gente esquece que sempre a mãozona da gente fica ali, né? Na frente. Ó, dá uma esfumaçada aqui. Dá uma olhadinha. Ah, mas eu quero um pouquinho mais escuro. Eu acho que eu tinha colocado um tom um pouco mais escuro. Vamos lá. Ó, escurece. E depois é só vir preenchendo essas nervuras aqui. Então, já não tá tudo marcado? Agora sim, eu pego um pincel e venho até aqui, ó. Faz o risco, esfumaça. Até pode vir marcando e daí espalhando aqui, ó. Fica bem legal também, uma sugestão, ó. Então, façam primeiro essas maiores aqui, as mais compridinhas, ó. Para não se perderem, ó. Podem marcar ali e aí esfumaça com pituá. Olha aqui. Ó, geralmente eu faço isso, vou seguindo essas mais compridinhas. Olha aí. Fácil, fácil.
E aqui? Aqui na curvinha que eu preciso prestar atenção. Então, eu venho até ali embaixo. Tá? Aí, o mais fácil é já vir com o branco. Aonde vai o branco? Se eu coloquei o escuro pro lado de lá, eu preciso vir com o branco pro lado contrário. Não joguem o branco em cima. Olha aqui. Vem com o branco pro lado de cá. E também dá uma esfumaçada. O branco pro lado contrário, dá uma esfumaçada. Olha aí. Sempre pro lado contrário. Tá? Depois, o que que sobraram? As preguinhas, as pequenininhas aqui. Então, é a mesma coisa. Mas quem tá começando, é bom fazer o que parte por parte, ó. Aí a gente não se perde. E quanto mais a gente pinta, mais prática vai tendo. Depois a gente acha algo tão óbvio. Nossa, mas isso para mim era tão difícil. Pois é. Se era difícil, é sinal que progrediu, que treinou bastante. Tem dúvidas? Ai, mas eu estraguei meu pano. Façam o seguinte, comprem um pano mais em conta aí e treinem. Não precisa fazer todo barrado, faça um pedaço e vão treinando. Tudo isso vai facilitando. É tudo na vida é assim, a gente não acerta já no primeiro, né? Ó. Então, sempre de um lado a parte clara e do outro a parte mais escura. Aqui na parte de baixo dá até para vou pegar um menorzinho para ver se vocês conseguem visualizar. Então, eu preciso fazer o quê? Seguir aqui. O certo seria até deixar secar um pouquinho. Olha aqui, aqui não veio branco, então ele tem que fazer a voltinha aqui. Ó, e daí eu dou uma esfumaçada lá pra cima. Aqui. Esfumaço lá pra cima. Poderia até deixar secar ele um pouco. Hoje tá frio aqui e muita umidade. Então, eu tô arrastando a outra tinta junto. Não seria o ideal. Então, marquem. Ó, dá uma esfumaçada. Até eu vi que, ó, eu já manchei aqui. Olha aí, não deu as voltinhas já? O ideal é deixar secar e aí onde vai sumindo a tinta, dá uma reforçadinha depois, tá? Aí aqui embaixo, deixa eu ver o meu pincelzinho zero, esqueci dele. Eu venho fazendo o quê? Um detalhezinho também para aparecer. Eu gosto de fazer sempre um detalhezinho, porque eu sempre falo, nesses babadinhos, o que que é? Cada detalhe aumenta a nossa... Ele dá mais valor, agrega valores nos nossos trabalhos. Olha aqui. Aqui que tem que prestar atenção. Eu posso pegar um pinta-bolinha ou cabinho do pincel, ou eu não precisaria também fazer isso aqui. Isso aqui já é opção. O importante é aqui, são essas voltinhas aqui embaixo, ó. Tá vendo que tá muito molhado ainda? Então, não seca. O ideal é tá sequinho já. Acompanhar essas voltinhas aqui, ó. Isso que é o importante, que dá o detalhe. Ó, feito isso daqui, eu venho com o pincel e faço ó, parece uma rendinha aqui embaixo. E o que que é o importante? Acompanhar a voltinha.
Aqui, ó. Não sigam reto, né? Deu pra ver? Olha como é fácil fazer um falso barrado. Não é fácil? A hora que isso aqui tiver tudo bem seco, eu posso voltar dando uma luz aqui, ó. Né? Então, esse daqui, eu deixei só numa cor. Eu poderia estar fazendo bolinha, poderia estar estampando ele com algum detalhe. E aqui em cima, o que eu fiz aqui em cima, eu preenchi as florzinhas ainda. Vamos lá pegar um outro pincel. As folhinhas eu fiz verdinho. Um verdinho mais claro. E um escuro. Ó. Eu achei que ficou bem bacana. Então, o que eu sempre falo? A gente vai misturando os moldes, as réguas, tá vendo? As folhinhas e as florzinhas, a mesma coisa. Pouca tinta e passa por cima do molde, ó lá. Usei o mais claro e um pouquinho desse mais escurinho aqui, ó. Olha aí. E um miolinho amarelo aqui, ó. Aqui, nesse aqui também, eu coloquei uma gotinha do squeeze. Já dá um detalhe também, ó. Ali eu vou fazer depois. Ah, aqui em cima também, olha só. Fiz umas bolinhas só. Peguei o pincelzinho e vim contornando aqui, ó. Ele já agrega mais um pouquinho. Eu acho que fica legal, ó. Bem pontilhando ele aqui. Dando a voltinha. Não fica bonito? Então, eu espero que tenham entendido como é que eu uso essas réguas, né? Como é que eu risco. Então, é muito fácil. Riscou, aí já tá, como o risco tá retinho, aí facilita, tá bom? E prestar atenção nas voltinhas e cada detalhe a mais, eu poderia, que nem eu tinha falado no início, eu poderia deixar reto, já fiz ele também reto aqui, né? Mas aqui eu decidi colocar esse daqui junto. Achei que ficou muito bacana. Eu espero que tenham gostado das ideias, das dicas e vão me acompanhando também lá na minha página. Lá eu sempre coloco os trabalhos já prontinhos, tá? No Priscila Artesanatos. E qualquer dúvida em relação aos moldes, me chamem no WhatsApp, que tá ali na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo para vocês, ótimos trabalhos!